Em nome de Jesus. Obrigado, Valdinei. Bênção, aleluia, que bênção, glória a Deus, que mover. Pode abrir a sua Bíblia comigo? Ou ligá-la? Acende as luzes aqui para mim, o Arley, por favor. Lá em João, capítulo 3. Daqui a pouquinho você vai apagar, mas por enquanto deixa aceso. João, capítulo 3. Nós estamos vivendo, durante esses dias, desde o dia 23 de setembro, nós temos orado, nós temos nos consagrado, jejuado, esses últimos 100 dias. Nesse tempo, Deus colocou algo no coração do pastor Ricardo, e nós estamos vivendo isso como igreja, os 3 prédios. Então nós temos orado, jejuado, buscado, nesse tempo dos últimos 100 dias do ano. São situações que nós temos vivido ao longo desse ano de 2020, que, como a pastora Valéria acabou de falar aqui, que transformou toda a nossa sociedade. Transformou não só aquelas pessoas que tiveram o seu ente querido levado por essa enfermidade, pelo Covid-19, mas todo o planeta Terra foi transformado. E nós temos declarado a graça abundante do Senhor sobre a nossa vida. Nesses últimos 100 dias nós temos buscado não uma forma de consagração para nós sermos mais isso ou mais aquilo, não. É simplesmente um tempo de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, para nós ouvirmos mais do Senhor, o que Ele tem para nós, nesse tempo ainda que resta do ano de 2020. Lá no dia 31 de dezembro, nós recebemos um alvo, e ali nós colocamos quais seriam os nossos alvos em diversas áreas. Você pode, muitas vezes, estar se perguntando, pensando, lá no final do ano de 2019, aquilo que você projetou para 2020, às vezes, muitas coisas não se concretizaram. Às vezes, os seus planos foram totalmente mudados, como o de muitos, como os meus. Mas nós cremos num Deus que é todo-poderoso, amém? Que para Ele não há limites, que para Ele não há impossível. E nós temos declarado, é impossível, mas Deus pode. Amém, queridos? Então nós temos orado, nós temos buscado do Senhor. E durante esse período dessa campanha, essa série que nós estamos falando, foi falado da semana passada, o desafio da graça na perspectiva da fé. Nós entendemos que nós somos salvos, é pela graça, mediante a nossa fé em Cristo Jesus. Nós falamos sobre isso, o irmão Anderson ministrou, trouxe uma palavra poderosa no nosso coração, nós ouvimos, meditamos e durante a semana nós vivenciamos tudo isso lá na célula. E hoje, o estudo de hoje, a ministração de hoje, nós falaremos do desafio da graça, mas na perspectiva do desafio do amor. Nós sabemos que o amor do Senhor, que Ele demonstrou por nós ali na cruz do Calvário, foi uma graça tamanha derramada sobre toda a humanidade. E eu gostaria que você abrisse comigo, você já abriu, João capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 16. João capítulo 3, a partir do versículo de número 16. A palavra do Senhor diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Feche os seus olhos por um instante, vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra nos traz vida. A Tua palavra é alimento para nós. Em nome de Jesus eu oro e te peço, Senhor. Assim como a Tua palavra foi lida, Deus, e nós sabemos que ela de maneira alguma volta vazia, que nós possamos sair daqui, ó Deus, impactados pela Tua presença, impactados pela Tua palavra, que nós possamos ter a nossa mente aberta nesse momento para entendermos, ó Deus, o contexto de tudo aquilo que vai ser ministrado nessa noite, Senhor. Os nossos corações estão preparados, receptíveis para receber a Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Que tudo aquilo que veio, ó Deus, para distrair, que possa cair por terra em nome de Jesus. A nossa mente, ó Pai, está agora conectada contigo. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, João capítulo 3, nós vemos um momento áureo para toda a humanidade. É um momento em que Cristo está conversando com um mestre da lei chamado Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre da lei, conhecedor da lei. E como conhecedor da lei, ele tinha diversos seguidores, diversos discípulos que andavam junto com ele para entender a respeito da lei, a respeito daquilo que a palavra ensinava. E é tão interessante que Jesus conversa aqui com Nicodemos e ele vai falar a respeito então desse novo nascimento. O que é necessário então para nós nascermos de novo? E não há de se falar em novo nascimento, não há de se falar em salvação, se nós não falarmos do amor de Deus, da graça de Deus, como nós começamos a ler em João capítulo 3. Então é tão interessante que quando nós falamos da graça, nós automaticamente falamos do amor de Deus sobre a nossa vida. Então o Senhor, Ele vem para falar. E através ali da vida de Nicodemos, Ele fala com aquele homem, e a vida daquele homem, de certa maneira, é impactada. A Bíblia diz que Nicodemos, ele foi ter com o Senhor Jesus já às escuras, à noite. E por que ele foi conversar com Jesus à noite? Provavelmente ele tinha medo daquilo que os seus discípulos poderiam pensar a respeito dele estar indo conversar com o Senhor Jesus. Nicodemos teve dúvidas. Nicodemos teve situação, porque se assim não fosse, ele não teria ido procurar o Jesus. Mas ele foi procurar à noite. Por quê? Porque ele estava preocupado na sua reputação. O que é que as pessoas vão pensar de mim? Eu indo conversar com esse homem, que por muitos, aqueles seguidores que viviam debaixo de um jugo, de um fardo, ainda não entendiam o que Jesus estava fazendo aqui na face da terra, que Ele era a própria graça de Deus. Jesus é a encarnação da graça de Deus, é a personificação da graça de Deus. Então, para nós andarmos na graça de Deus, nós precisamos andar debaixo desse amor, nós precisamos entender que amor é esse. O que é que Jesus veio fazer aqui? E muitas vezes, isso até parece óbvio. Para andarmos debaixo da graça, precisamos andar debaixo do amor de Deus. Mas não é tão óbvio assim, porque ainda tem muitas pessoas que vivem debaixo do jugo, que vivem debaixo de uma escravidão, assim como Nicodemos achava que ele deveria viver.
Nicodemos, assim como o apóstolo Paulo, eles achavam que estavam fazendo o correto, eles achavam que estavam fazendo o certo. Era a maneira que eles tinham, foi a maneira que eles foram ensinados. Mas a palavra do Senhor tem algo para nós. Diga assim comigo: eu ando debaixo da graça, porque recebo o amor de Deus, crendo que sou amado por Ele. Deus nos ama. Amém? Deus nos ama. Então nós somos chamados para viver debaixo dessa graça maravilhosa. Nicodemos, mestre da lei, um dos principais dos judeus, estava então tendo essa conversa controversa com o Senhor Jesus. Uma conversa que ia mudar totalmente os padrões, tudo aquilo que Nicodemos até então pensava. Então não tem como nós falarmos de nascer de novo sem antes nós experimentarmos essa graça reveladora através do amor de Cristo por nós. Jesus, então, ele conversa com Nicodemos e possivelmente Nicodemos estava pensando assim: olha, porque pela lei os judeus estavam esperando o Messias virem única e exclusivamente para eles. Era isso que eles pensavam. Será enviado um rei que nos libertará de todo jugo. Inclusive eles achavam que esse rei viria vestido às vezes de uma roupa, de um grande rei, lutador, num cavalo branco, que chegaria e destruiria tudo aquilo que Roma estava oprimindo aquele povo. Então, no primeiro momento, Nicodemos conversando ali, ele poderia ter pensado: mas eu sou da descendência de Abraão. Eu já nasci eu tenho uma herança. Eu venho de uma descendência de Abraão. Então eu já tenho essa salvação automaticamente através de Abraão. Só que Jesus, ele vem falar não de um nascimento através da carne. Nicodemos estava interpretando um nascimento natural, um nascimento da carne. Mas não era isso que Jesus estava falando. Nicodemos, possivelmente, ele pensava que Jesus, o Messias, ele viria justamente para uma raça escolhida, eleita, apenas um povo. Ele ainda não havia entendido que Jesus, que ele viria naquela época, como veio, para todos, não exclusivamente para uma nação, para um povo escolhido, mas Jesus veio para toda a humanidade, para todos aqueles que nele creem. Então isso gerou uma interrogação gigantesca na vida de Nicodemos, quando ele começa ali a conversar com Jesus. Então, os fariseus, assim como Nicodemos, eles acreditavam que Deus odiava o mundo, que Deus castigava, que Deus estava preparado já com um raio para detonar com a vida da pessoa, para amaldiçoar a pessoa. Jesus, ele quebra totalmente esse paradigma, esse padrão, que Deus não é um Deus mau, que Deus não é um déspota, que Deus não é um carrasco, que Deus não é uma pessoa que está olhando para nós, procurando falhas e erros, e a partir do momento que nós errarmos, Ele vai nos sacrificar, Ele vai nos odiar. Não. Esse não é o Jesus que veio à terra. Esse não é o Filho de Deus, muito pelo contrário. Então esse era o entendimento dos fariseus. A ênfase então que Jesus ele vai trazer aqui para nós, não é simplesmente a capacidade de amar um mundo tão grande, na sua dimensão, mas sim a capacidade de amar um mundo mau. Deus, quando nós falamos aqui de João capítulo 3, versículo 16, não está falando do tamanho do mundo, mas sim da maldade que há no mundo. Deus, ele amou o mundo de tal maneira, então não está falando simplesmente do globo terrestre. Deus está falando da maldade que há no mundo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Nesse mundo
Nenhuma flor perfumada, ela cresceria. Nada daria certo. Esse mundo mau, nada. Havia uma inimizade, e há uma inimizade entre o homem e Deus por causa do pecado que aconteceu lá atrás, lá no Éden. Então não é um esforço humano para tentar se ligar a Deus. A religião, ela fala sobre isso. O verbo religar significa o esforço do homem para se ligar a Deus. E por mais que o homem se esforce por seus méritos, por seu simplesmente esforço natural, ele jamais conseguirá se ligar a Deus. Jamais. Somente através de Cristo Jesus. Somente através do Filho de Deus. Então a sua graça, a graça de Deus nos foi revelada através do seu amor. Então, para andarmos debaixo da graça, primeiramente, nós precisamos então receber esse amor de Deus, crendo que somos amados pelo Pai. O Pai nos ama. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. O Pai ama de uma maneira. Enquanto eu não tinha filho, muitas vezes eu via as crianças fazendo determinadas coisas e eu falava, como é que pode um pai fazer isso? Será que não está vendo? Mas quando a gente se torna pai e mãe, tudo muda. Filho da birra, você vai lá, você tem que corrigir, você tem que fazer tudo que é correto, mas depois você está lá abraçando, beijando. O filho passa mal, você vira a noite acordada cuidando do filho. Nós precisamos entender que nós somos amados pelo Pai. O Pai nos ama de uma maneira incondicional. E nós andamos debaixo dessa graça porque nós recebemos o amor de Deus. Nós cremos que nós somos amados. Então você precisa entender isso. Que pela fé nós somos amados do Senhor. A Bíblia diz em Hebreus que sem fé nós não podemos agradar o Senhor. Tudo é por fé, é mediante a fé. Então, a lei, ela vem para medir o quanto amamos a Deus. Nicodemos, o mestre da lei, os fariseus, eles viviam dessa maneira. A lei vem para demonstrar o quanto nós amamos a Deus. Mas a graça vem para demonstrar o quanto Deus nos ama. Muda tudo. Tudo é mudado, tudo é transformado. Na mente de um fariseu como Nicodemos, descendente de Abraão, como nós falamos, se achava zeloso com seus mandamentos, irrepreensível, quanto à justiça de Deus, ele já tinha esse status, de ser ali um súdito de Deus. Esse era o entendimento de Nicodemos. Por quê? Porque ele vivia com base única e exclusivamente na lei. Ele ainda não havia entendido o que era graça através de Cristo Jesus. Então, a palavra do Senhor diz que quem cogita da carne vive mediante a carne. E nós não podemos viver dessa forma, nós devemos viver mediante o Espírito, que é o que diz no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e tornar a nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, tem que nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos estava baseando a sua vida com base no mérito, no merecimento. E evangelho não tem a ver com mérito, mas tem a ver com graça. Nada do que eu e você façamos vai fazer com que Deus nos ame mais ou nos ame menos. Deus simplesmente escolheu nos amar. Eu não estou falando aqui de consequências de pecado. Cada pecado tem uma consequência. Não é isso. Mas o fato de você escorregar na casca da banana
não vai fazer com que Deus deixe de te amar. Ele vai continuar te amando. Ele nos ama, Ele escolheu nos amar. E é esse entendimento que nós precisamos ter na nossa vida. Então, quando Nicodemos está dizendo aqui, como que pode um homem nascer de novo, sendo velho? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu sou judeu, descendente de Israel, homem experiente na lei de Deus. Eu não preciso de uma nova natureza, eu não preciso de um novo nascimento. Afinal, eu sou descendente de Abraão. E muitas vezes você já ouviu essa frase, eu já ouvi inúmeras vezes, eu ensino isso para os meus filhos. Deus, ele não tem neto. Deus não tem neto. Deus, ele tem filhos. E a nossa paternidade vinda de Deus, ela é mediante a adoção. Ele nos escolheu, Ele nos adotou como filhos. E nós precisamos entender isso não com os olhos mediante único exclusivamente da lei, mas mediante a graça. E às vezes as pessoas falam, pastor, mas viver essa graça vai fazer com que as pessoas vivam de maneira folgada. Tudo é graça, se tudo é graça, se acontece alguma coisa é graça, se é graça para cá, é graça para lá, muito pelo contrário. Quem entende a graça de Deus, ele vai viver de uma maneira que vai agradar o coração do Pai, porque ele sabe aquilo que o Pai fez por ele. Quem sabe e quem identifica o que o Pai fez, ele faz de tudo para agradar o coração do Pai. Ele não se rebela, ele não fica de birra, ele não empina a carroça, ele não vai por caminhos que não deveria ir. Então a graça não tem nada a ver com os nossos esforços. Então quem cogita da carne, vive as coisas da carne, mas nós precisamos cogitar as coisas do Espírito. A graça, queridos, não tem a ver simplesmente com uma causa, ser grande ou pequena. A causa tem a ver com uma intensidade. A graça, ela é intensa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou tanto o mundo. Por quê? Porque Deus é intenso, a graça de Deus é intensa para conosco. Então o amor de Deus, ele não pode ser traduzido em palavras, não são as palavras. Ele amou e ponto final, ele amou e deu o seu filho, entregou o seu filho, entregou tudo. O poeta disse, ainda que todos os mares fossem tinta, e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas, e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus. Ele nos amou, Ele amou eu e você na eternidade, antes da fundação do mundo, Ele nos amou, Ele nos escolheu, e nós precisamos ter isso gravado dentro do nosso coração. Ele nos ama. Quantas pessoas hoje estão fora do Evangelho porque um dia ouviram uma palavra que Deus iria castigar, que Deus iria fazer isso, e porque a pessoa pecou, porque a pessoa escorregou, falhou, ela esqueceu o Evangelho e foi viver a vida de qualquer maneira. Nós precisamos saber, assim como aquele filho pródigo que sai da casa do pai e foi e gastou toda a sua herança, gastou tudo. Na hora que a ficha caiu, ele voltou para a casa do pai. E o pai o que fez? O recusou, o massacrou, o falou, está vendo, eu te disse para você não ir? Não. O pai mandou que preparasse sandálias, o pai mandou que matasse o cevilho, o novilho cevado, e mandou fazer uma grande festa. Esse é o sentimento do nosso Deus. Esse é o coração do nosso Deus. Um Deus amoroso que ama. A graça abundante de Deus nos alcançou através do seu infinito amor. É isso que nós precisamos entender. A lei é, eu faço. A graça não. É o que Deus fez. Muda tudo. Não tem a ver com o que nós fazemos. E é tão interessante
Esse próprio mestre da lei, Nicodemos, a Bíblia diz que no versículo de número 14, diz assim, Jesus conversando ali com Nicodemos, Jesus diz para Nicodemos assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus estava falando isso com Nicodemos porque ele era conhecedor da lei. Ele sabia que isso aqui estava escrito na palavra de Deus, que isso Nicodemos conhecia, que era o que estava escrito lá em Números capítulo 21. Então Jesus, ele fala com Nicodemos aqui porque ele era conhecedor da lei. Então Jesus estava apresentando algo novo para Nicodemos. Por causa da desobediência do povo de Deus, quando eles saem do Egito, por causa da sua desobediência, as serpentes vinham e picavam o povo. E a partir do momento que picavam o povo, o que acontecia? As pessoas morriam. E a Bíblia diz que através da sua maravilhosa graça, graça significa favor imerecido, graça é um presente que nós recebemos sem merecer. O que é misericórdia? Misericórdia é eu não receber aquilo que eu mereço. Isso é misericórdia. Quando nós falamos assim, misericórdia, quer dizer, Senhor, aquilo que eu mereço não me dê não. Agora graça não, graça é um favor, é um presente que nós recebemos de Deus, sem merecermos. Um presente, do nada. Isso é graça. E aqui, quando Jesus está falando para Nicodemos, Jesus está falando, olha, lá atrás, os nossos antepassados, aconteceu algo semelhante com eles. Moisés clamou ao povo, e o que aconteceu? Levantaram uma serpente de bronze, e à medida que todas as pessoas olhassem para a serpente, elas eram curadas. E aqui Jesus fala para Moisés, fala para Nicodemos, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. No acampamento de Israel, a solução foi levantar a serpente de bronze para que o povo não morresse. Agora, a solução para nós não é nós estabelecermos leis, desígnios, normas, condutas. Não faça isso, não faça aquilo, não mate a serpente. Poderia ter falado sobre isso, né? Ou mate a serpente. Muito pelo contrário. Aqui Jesus está falando com Nicodemos, o Filho do Homem será levantado. Assim como aquela serpente de bronze foi levantada, o Filho do Homem será levantado. Então a solução era olhar pela fé para aquela serpente que havia sido levantada. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 6, que o salário do pecado é a morte. O mundo está contaminado com um veneno chamado pecado. O pecado entrou. E se o salário do pecado é a morte, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos condenados à morte, a morrer. Então nós precisamos ter esse entendimento que através da fé, através desse amor de Jesus, nós agora estamos sendo levados a uma nova perspectiva mediante a graça. Qual é a solução? A solução naquele tempo foi, olhe para a serpente. Agora a solução não é mais nós olharmos para a serpente. A solução agora é nós recebermos o amor de Deus. Mesmo quando você se fala assim, eu não sou digno. E de fato nós não somos. Eu me lembro que quando eu me converti, há 19 anos atrás, eu pregava o evangelho para o meu pai. Falava do amor de Deus para o meu pai. E todas as vezes que eu falava do amor de Deus para o meu pai falava assim para mim, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe quantas coisas erradas eu já fiz. Não tem como, Deus não me aceita. Eu batia na tecla com ele, não, pai. Deus aceita qualquer um. Basta apenas abrir o coração para que Deus entre. Basta apenas aceitar o amor de Deus. E eu falava isso com ele.
Até que então, um dia, antes da sua morte, Deus nos deu a oportunidade de nós falarmos do amor de Deus para Ele e Ele entender esse amor que salva, esse amor que liberta, esse amor que muda toda a nossa perspectiva mediante o Senhor. A questão então não é o quanto nós nos elevamos. A questão agora é o quanto Deus desceu. Não é o quanto nós fazemos. Olha, Deus, eu faço isso. Está vendo, Senhor? Eu faço, olha as minhas obras. Olha as coisas que eu faço. Não se trata disso. Nós fazemos porque nós somos salvos, é diferente. Nós fazemos porque nós entendemos o amor de Deus. Isso não nos dá a graça não nos dá um cheque em branco para a gente fazer, para pecar, não é isso. Graça não é um cheque em branco para você viver da maneira que você quer. Quem vive pela graça entende que o amor de Deus foi tamanho que Ele entregou não um anjo, não uma criatura que Ele fez, mas Ele entregou o seu único filho. Ele se esvaziou, Ele veio até a terra. Então, no verso de número 13 diz: ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Então não é o quanto nós nos elevamos, mas é quanto Deus desceu. Quando o homem pisou na lua, saiu em todas as reportagens, e aí chegaram ali, estava conversando com um grande homem de Deus, que hoje já dorme no Senhor, Billy Graham, e ali ele disse a seguinte frase: nós precisamos olhar e entender esse contexto que não é tremendo, não é tão importante, não é tremendo o homem pisar na lua, mas tremendo é Deus pisar na terra. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus, que não precisaria fazer nada disso, Ele fez. Um outro ponto da conversa entre Jesus e Nicodemos, ele fala então: importa-vos nascer de novo. Então nós somos salvos é pela graça, o novo nascimento é por essa graça. Isso acontece o quê? Pela fé, pelo amor do Pai. E às vezes as pessoas falam assim. Eu me lembro que quando eu me converti, foi através de uma pregação, e Deus é tremendo, Ele usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, mas depois a gente começa a entender um pouco mais da palavra. Eu me lembro que eu fui numa pregação de uma missionária, e essa missionária era assembleiana, pentecostal, e ela, cheia da unção, cheia da presença do Senhor, pregando ali um mover sobrenatural na igreja que eu congregava lá em Belo Horizonte. E eu me lembro que no final ela falou assim: ou você aceita Jesus, quem quer Jesus? Aí alguns levantaram as mãos, igual hoje aqui. Quem quer Jesus? Algumas pessoas levantaram as mãos. Mas eu sei que você quer Jesus. Você não estava preparado porque eu ia perguntar. Entendi. Algumas pessoas perguntaram. Aí ela falou assim: quem não quiser Jesus, vai para o inferno. Aí todo mundo levantou a mão, inclusive eu. Eu falei: ir para o inferno? Eu não estou fora. Eu quero é céu, não quero esse negócio de... Só que eu não entendia. E às vezes as pessoas falam assim: aceita Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Irmãos, nós precisamos entender que isso é uma heresia. É uma heresia tamanha. E calma que eu vou te explicar. Senão você vai falar: pastor, que heresia é essa que você está falando, né? Vou te explicar. Irmãos, preste atenção. Não é o fato simplesmente de nós levantarmos as nossas mãos. Muitas pessoas levantam as mãos. Isso aqui não pode ser um ato mecânico. Isso aqui não pode ser simplesmente: o irmão levantou a mão, eu vou levantar.
tem que descer para o nosso coração, tem que ter mudança de vida, tem que ter uma outra forma de vida, tem que nascer de novo, como Jesus falou. Se a gente não nasce de novo, se a gente não muda a nossa conduta, tem alguma coisa errada. Então não é nascer de novo. Então quando a gente fala, olha, você aceita Jesus ou você vai para o inferno, não é nada disso. O homem já está condenado ao inferno. O ser humano já está condenado ao inferno. Então não é Jesus que leva as pessoas, não é Deus que manda as pessoas para o inferno. E as pessoas falam, olha, se você não aceitar, Deus vai te mandar para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno, muito pelo contrário. Ele mandou Jesus para resgatar as pessoas do inferno, foi isso que ele fez. Muda tudo, muda toda a nossa... Isso, irmãos, muda até a nossa pregação. A nossa pregação, ela não pode ser, sabe, rachar a cabeça das pessoas e querer colocar lá dentro. Jesus, ele veio em amor, ele se entregou, ele poderia ter descido daquela cruz lá e ter acabado com tudo. Na hora que chega ali os soldados para prender, e a Bíblia fala que o servo do sumo sacerdote Malco estava ali do lado, e Pedro pega da espada e corta a orelha de Malco. O que Jesus fez? Rolou, fez um milagre na vida de Malco. Servo do sumo sacerdote, isso aqui é outra pregação. Quem quer viver, quem tem discípulo, você quer que o seu discípulo siga os seus passos. Malco era servo do sumo sacerdote. Qual que era o futuro de Malco? Ser o quê? Um sumo sacerdote. E a Bíblia diz em Levítico que o sacerdote, ele não poderia ter defeito. Com a orelha cortada, ele poderia ser sumo sacerdote? Não, mas isso é outra coisa, não estava nem aqui no contexto, não sei nem por que eu estou falando isso, mas vamos seguir. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, que o primeiro nascimento é na carne. Assim como nós nascemos, eu nasci da minha mãe, você nasceu da sua mãe, nascimento na carne. Agora o novo nascimento, que é esse que Jesus está falando, é o nascimento do Espírito. Onde dá um nó na cabeça de Nicodemos. Como é que pode voltar eu, um homem velho, para a barriga da minha mãe? É o nascimento do Espírito. Todos nós precisamos nascer do Espírito. E é isso que Jesus está falando com Nicodemos. Esse nascimento, então, que Jesus quer que nós venhamos a entender e aceitar. Amém, queridos? Esse nascimento do Espírito nós herdamos através de Cristo Jesus. Nós nos tornamos filho do Pai por amor. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 4, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, queridos, é mediante a fé. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou, Ele nos ama. Nós precisamos ter isso gravado no nosso coração. Deus nos ama. Independente do que você fez no verão passado, independente do que você fez ontem, independente do que você fez alguns instantes antes de vir para cá, às vezes até dentro do carro, dirigindo, você falou alguma coisa que você sabe que não deveria ter falado para sua esposa. Deus te ama da mesma forma, Ele está de braços abertos, nos esperando. Ele nos amou, Ele nos ama. Então, queridos, essa cruz maravilhosa que um dia aconteceu ali, há mais de 2000 anos atrás, revela esse amor de Deus. Mas nós precisamos entender que a cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado. A cruz não é a causa, é o resultado. Então Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. E isso muda tudo. Amém, queridos? Deus nos amou. Então o amor de Deus é a causa. E a cruz é a consequência.
Esse amor maravilhoso, sabe por quem? Por mim e por você. Levou a essa consequência terrível de morte e morte de cruz. Mas por quê? Por amor. A Bíblia diz que todos pecaram, todos, e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Todos nós. Então, assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Dr. Russell Shedd, um pastor teólogo muito conhecido, que também hoje dorme no Senhor, ele diz: tal como o vento atua imprevisível e invisivelmente, mas é percebido em seus efeitos, do mesmo modo o Espírito opera na vida dos filhos de Deus e a controla. É assim que nós devemos viver, guiados pelo Espírito, conduzido pelo Espírito Santo. O nascido de novo, ele é como esse vento, pneuma do original, do grego. Não sabe para onde vem e não sabe para onde vai. Você sabe de onde o vento vem? Você sabe para onde ele está indo? Ninguém sabe. Nós não sabemos. Então nós somos conduzidos pelo Espírito. Assim deve ser a nossa vida. Então toda essa graça divina do amor nos desafia cada cristão a viver aonde Deus o tem colocado e a receber o que o Pai tem já liberado, o que o Pai já tem dado para cada um de nós. Ele já se entregou. Ele já entregou por mim e por você. O que de mais precioso Ele poderia fazer, Ele fez, há mais de 2000 anos atrás. Então o Filho de Deus fez acontecer. Então nós precisamos entender que nós, em Cristo Jesus, de fato, como o apóstolo Paulo diz, nós somos mais do que vencedores. Por que nós somos mais do que vencedores? E às vezes as pessoas tiram essa palavra do contexto por causa de Cristo. Nós somos mais do que vencedores, por quê? Porque Cristo morreu por nós. Cristo nos ligou ao Pai. Cristo nos deu uma vida de abundância. Aonde? Na eternidade. Por quê? Porque Cristo nos amou. Então a palavra de hoje para a minha vida e para a sua vida é essa. Esse desafio da graça é o desafio do amor. Para nós vivermos dessa maneira. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo prova o seu amor por nós, porque Ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Não tem a ver com o que você fez lá atrás. Ele te escolheu sem eu e você merecer. Nós não merecíamos e Ele nos escolheu. Isso é uma graça maravilhosa. Amém, queridos? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Nós precisamos viver esse amor. E nós estamos hoje no culto da família. E nós vivemos muito com base na nossa justiça, justiça do homem. A justiça do homem diz: eu amo quando, eu amo se, eu amo. Como a pastora Valéria disse, ainda que. Deus não. Deus não nos ama quando. Deus não nos ama se. Independente de você fazer ou não, Ele te ama. Agora nós fazemos e nós servimos a Deus porque nós entendemos o que Ele fez. E às vezes dentro de casa, da nossa família, nós agimos com base na justiça própria, não da justiça que procede de Deus, não do amor que procede de Deus. Deus me amou e Deus te amou não era com base com o que nós tínhamos a oferecer, muito pelo contrário, porque nós não temos nada para oferecer para Ele. O que nós poderíamos dar a um Deus que tudo tem? E aí, nesse contexto de família, muitas vezes, casais vivem brigados, pais que não conversam com filhos,
e vice-versa, vive num contexto, por quê? Por causa da justiça própria. Só ama se for amado, só perdoa se perdoar primeiro, só faz isso se o outro fizer. Isso é justiça própria. E nós não agimos por justiça própria, nós vivemos e agimos com base no amor de Deus. Porque quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós entendemos que Ele nos escolheu, Ele nos amou sem nós merecermos, sem nós termos feito nada. E assim nós devemos viver dentro da nossa casa. Ainda que o seu cônjuge, ainda que o seu filho, ainda que o seu pai pise na bola, ainda que faça qualquer coisa para te decepcionar, você não pode agir com base no merecimento, se fez por merecer ou não. Esse é o desafio do amor, esse é o desafio da graça. Nós agimos então com base nesse amor. 1 João capítulo 4, no versículo 10 diz: nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Quem recebeu a graça de Deus, recebe o seu amor. E por que nós amamos? Porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos dar aquilo que antes nós já recebemos. Você não pode dar nada que antes você não tenha recebido. E você recebeu o amor do Pai. Nós recebemos o amor do Pai. Então é por isso que é possível fazer aquilo que a pastora Valéria disse, de nós pregarmos o amor de Deus, de nós falarmos do amor de Deus, de nós nos entregarmos, de nós nos esvaziarmos de nós mesmos, em prol de pessoas que ainda nós nem às vezes conhecemos. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós conseguimos abrir mão. É por isso que nós conseguimos andar 2 milhas. É por isso que nós conseguimos dar a outra face. É porque um dia Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e através desse amor a nossa vida foi mudada, a nossa família foi transformada, a nossa casa foi transformada, e a sua casa também vai continuar, porque na palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Nós cremos na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Precisamos levar essa revelação de Deus para as pessoas, dessa graça salvadora, desse amor inconcebível. Feche os seus olhos por um instante. Aleluia.